Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vamos trazer mais um item aqui que eu considero um item de colecionador com um dos melhores escritores de história em quadrinho, que eu já comentei em alguns vídeos, né? Eu considero o Brian Michael Bendis um dos melhores escritores de quadrinhos de todos os tempos, respeitando, logicamente, outras grandes figuras, como Frank Miller, como Alan Moore, como Grant Morrison, como Geoff Johns, mas eu acho que existe uma geração mais nova que fez um trabalho tão bom ou melhor do que esses medalhões das histórias em quadrinhos que eu já citei aqui, né? Também eu posso incluir nessa lista o John Byrne e etc. Esses caras, começando pelo Brian Michael Bendis, e eu posso também incluir aqui o Matt Fraction, que eu já falei, o Matt Fraction na fase dele do Homem de Ferro, uma fase bem longa e maravilhosa. Pode-se incluir Mark Millar, né, que também é um grande escritor. Tem muita gente boa. Tem, por exemplo, o J. Michael Straczynski, também outro que fez um trabalho muito bom já nos anos 2000. Nos anos 2000, na minha opinião, quem dominou a cena foi Brian Michael Bendis. E isso não é meramente uma questão de opinião ou de gosto, não. É uma evidência baseado que na minha coleção eu tenho muitos volumes. Eu vou dizer aqui para vocês assim de cabeça que eu tenho mais de 20 volumes com o nome Brian Michael Bendis. Então, logicamente, a carreira do Bendis, o histórico dele, né, o currículo dele, é o cara que tem mais coisas relevantes em termos de história em quadrinho. Respeitando todos os outros, em termos de qualidade somado à quantidade, Brian Michael Bendis está ganhando, pelo menos, logicamente, dentro da minha coleção. Por causa do que? O Brian Michael Bendis, de certa forma, descobriu um caminho diferente para as histórias em quadrinhos, que não é exatamente uma novidade, porque já foi mais ou menos o que o Frank Miller e o Alan Moore fizeram lá nos anos 80, né? Quando fizeram, por exemplo, o Cavaleiro das Trevas, o Frank Miller, e o Watchmen, o Brian Michael Bendis, que é escrever quadrinhos de super-heróis para adultos. Isso era uma grande novidade, só que essa novidade só acabou dando realmente bons frutos nos anos 2000. Por quê? Se você analisar friamente o Watchmen e o Cavaleiro das Trevas, você sente que é uma coisa meio fora do contexto de super-heróis, né? O Batman, tudo bem, é o Batman, mas é um Batman com 60 anos, é um Batman completamente um universo alternativo. Não é o Batman mensal, o Batman que todo mundo lê, não é. Era uma coisa diferenciada. O Watchmen, mais ainda, o Watchmen era uma série de um universo completamente novo, completamente diferente do universo da DC Comics, com personagens totalmente criados pelo Alan Moore. Um sucesso espetacular, todos dois são espetaculares, mas ainda não era trazer essa coisa de quadrinhos de super-heróis para adultos para as linhas normais, as linhas mensais. Quem fez isso, basicamente, são esses caras que eu estou citando aqui. Né? O Mark Millar também não chegou a fazer isso, né? Também não chegou a entrar no universo propriamente dos super-heróis. Quem fez isso realmente foi Brian Michael Bendis, Matt Fraction, J. Michael Straczynski e outros que eu não vou lembrar agora aqui de cabeça, tá? Bom, vamos lá. Brian Michael Bendis e Michael Gaydos fazendo Alias. Alias, que é um nome criado pelo Brian Michael Bendis para a Jessica Jones. Está ela aqui na capa, numa capa bem impressionista, né? Bom, logicamente uma série totalmente fora do universo, da realidade, não é do universo, mas da realidade dos super-heróis. Na verdade, é uma série totalmente inserida no universo dos super-heróis da Marvel, totalmente inserida. A Jessica Jones era uma personagem de
sei lá, 10º escalão, era uma personagem sem utilidade nenhuma dentro da Marvel, era meramente mais uma figura decorativa, daquelas muitas figuras decorativas que apareceram no universo dos Vingadores, né? Teve uma época que, anos 80, mais ou menos, que a graça era criar um monte de personagens para os Vingadores. Então toda hora aparecia um personagem novo que não tinha utilidade nenhuma, que era meramente figurante, e era o caso no início era Safira, depois ela virou Paladina, e tudo isso aí ficou para o passado. O Brian Michael Bendis pegou aqui a Jessica Jones e criou uma nova Jessica Jones. Na verdade, essa Jessica Jones aqui tem personalidade, tem um universo próprio dela, tem todo um background e tal. Quem criou tudo para Jessica Jones foi Brian Michael Bendis. Destacando logo aqui, gente, que essa Jessica Jones aqui não tem muita semelhança com a da série do Netflix, não, tá? A da série do Netflix é muito forçada, é muito estereotipada, é muito exagerada. Eu, pessoalmente, não gosto nem um pouquinho da série da Jessica Jones do Netflix. Aliás, das séries do Netflix, eu só gosto realmente do Demolidor. Os outros todos eu acho fracos. A Jessica Jones, ela é essencialmente uma coadjuvante. Então, ela como coadjuvante na série do Demolidor, pode ser legal. O Justiceiro, a mesma coisa. O Punho de Ferro, a mesma coisa. O Luke Cage, a mesma coisa. Eles são bons personagens coadjuvantes. Mas como personagem principal, eles não têm bagagem, eles não têm consistência para ter uma série própria. Então, a única série realmente muito boa, mas aí excepcional, é a série do Demolidor. Vamos voltar aqui para Alias, do Brian Michael Bendis e do Michael Gaydos. Bom, edição de luxo da Panini, aquela coisa básica, capa dura, tá? E aqui já vem desaconselhável para menores de 18 anos, realmente é verdade. É lógico que ela não fala tantos palavrões como ela fala na série do Netflix, que ela fala palavrão o tempo todo, só fala bobagem e tal, é muito grosseira, muito estúpida. Aqui não, aqui ela é bem mais equilibrada, apesar de manter um pouco daquela personalidade histriônica, exagerada, típica da Jessica Jones. Eles pegaram esses quadrinhos aqui e transportaram para a televisão, só que exageraram nas tintas, nas cores, exageraram em tudo, e não conseguiram também uma atriz que tivesse um carisma, que tivesse uma vontade de você torcer por ela, gostar dela, tal. Ela é praticamente, na série de televisão, uma personagem detestável, né? Totalmente irritante. Bom, aqui nós temos, então, Brian Michael Bendis, que eu já falei bastante dele, e Michael Gaydos. Michael Gaydos não é um artista que eu goste, não gosto da arte dele, tá? Não gosto. Porém, a história do Brian Michael Bendis e também a qualidade da apresentação me fez comprar a edição, tá? Realmente a história supera a qualidade da arte. Eles quiseram fazer uma arte mais para adultos. Existe esse conceito de que aquela arte mais esquisita, mais diferenciada, mais impressionista, ela é mais para adultos. Você já vê que a guarda aqui é uma pintura completamente impressionista, né? Então, é a tendência. Não é desagradável, mas também não é a arte que eu gostaria que estivesse aqui. Eu gosto de uma arte mais, como eu sempre falo, mais retratista, mais fotográfica, mais realista, né? Muito bom. Então, vamos lá. Brian Michael Bendis. Essa edição aqui, ela já é antiga, ela é de 2000 e... Deixa eu ver se eu acho aqui. 2002. Bom, isso lá nos Estados Unidos. Ela saiu em 2001, 2002 nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, essa edição aqui é de 2010. Essa edição aqui é de 2010, mas as histórias originais são daquela fase. Aliás, é uma coisa importante destacar, é do selo Max da Marvel, que foi um selo que recuperou a Marvel, né? Todo mundo sabe que a Marvel, no finalzinho dos anos 90, estava numa situação muito crítica, e aí eles convidaram alguns grandes talentos para fazer uma revolução dentro da Marvel. Não pegaram personagens de muito peso, pegaram personagens mais de terceiro escalão, quarto escalão e tal, e tentaram fazer uma coisa diferenciada. E acertaram na mão, porque é uma coisa que eu costumo dizer, que muito mais importante do que o personagem, mas muito mais importante, é a história, tá? Um exemplo que eu sempre cito é a questão do
Homem de Ferro, né? O Homem de Ferro foi para o cinema como personagem de segundo escalão da Marvel, né? O primeiro escalão da Marvel era claramente Homem-Aranha, X-Men, Hulk, que tinham muito mais peso, vendiam muito mais. No entanto, o Homem de Ferro foi para o cinema e fez um sucesso muito maior do que os Poderosos. Por quê? Porque a história era muito melhor, porque a história agradava também a adultos, não era uma história para criança como foi Homem-Aranha ou X-Men, tá? Bom, a arte do Gaydos está aqui, é essa arte assim, meio borrada, né? Com pouco detalhe e com o que conta bem para ele é a distribuição dos quadrinhos, o estilo de narrativa, que marca muito um estilo de muito diálogo, né? Muito papo, muita conversa e alguma ação. Traz para a realidade. Essa que é o grande lance de toda a série Max, é trazer esses super-heróis para uma realidade, para o dia a dia, para o cotidiano, mostrar o cotidiano de uma mulher que desistiu de ser super-heroína, tá? Ela aqui com a roupinha ridícula da Safira, né? Aqui com a Miss Marvel, né? Como é que é o nome dela? Agora, Capitã Marvel, né? Capitã Marvel, aqui com o Thor, com o Homem de Ferro, com Visão, fotos antigas que ela mantém no escritório dela. Então ela é uma super-heroína que desistiu da vida de super-heroína e passou a ser apenas uma investigadora particular. Algumas marcas vocês conhecem da própria série, que é, por exemplo, o fato dela gostar muito de beber, de estar nos bares. Ela é uma mulher extremamente comum, extremamente normal, né? Comum no pior sentido, né? Com hábitos que não são muito adequados para ninguém, né? Para ninguém. Realmente ela fuma, ela bebe muito, tal, mas ela tem um organismo privilegiado, né? Ela tem os superpoderes, ela é forte, ela passou por um processo de criação, né? Através de engenharia genética que o próprio pai fez nela, né? Isso é uma coisa que traumatiza muito ela. Ela é uma mulher que carrega muitos traumas, né? Então tem uma vida bem complicada mesmo, tá? Mas a história envereda exatamente pelo melhor que pode haver para uma história em quadrinho para adultos, que é um grande mistério. Existe sempre nos arcos de história. Aqui tem 2 arcos de história, tem praticamente 3 arcos de história. Esse aqui é o volume 1, tá, gente? Eu esqueci de falar. Só que ele nunca foi numerado, porque eles não sabiam se eles iam dar continuidade. Mas acabou saindo todos os, se eu não me engano, 3 volumes de Jessica Jones, de Alias, que é o nome da série da Jessica Jones. Então ela está sempre envolvida num grande mistério, com muito suspense, e sempre muito inserida no universo dos super-heróis. Porque uma coisa que o Brian Michael Bendis percebeu, e percebeu com muita propriedade, é que em Nova York, os super-heróis, o Nova York da Marvel, os super-heróis, eles polulam. Tem super-herói para tudo quanto é canto o tempo todo, né? Todos os super-heróis da Marvel, praticamente todos, vivem em Nova York, né? Na costa leste, vamos colocar assim, né? Então era lógico que o dia a dia desses super-heróis teria muito para ser contado, fora das grandes batalhas, das grandes lutas, um dia a dia mais comum. Tá? Então, as histórias da Jessica Jones aqui no Alias, elas sempre retratam digamos assim, um submundo da vida dos super-heróis, um cotidiano. Ela acaba sempre se envolvendo em situações que mexem com os superpoderes. De alguma forma, o que ela está fazendo vai esbarrar, sem querer, em super-heróis, quase que o tempo todo. Então, aqui no primeiro arco de história, ela está envolvida numa situação com o Capitão América, né? E, logicamente, há várias esbarrões dela, digamos assim, ela esbarra toda hora com algum super-herói. Depois ela acaba sendo presa, aí o Demolidor, o Matthew Murdock, vai lá salvar ela. Isso tudo acontece com uma boa agilidade, dando à história uma qualidade bem veloz, bem interessante. E os diálogos do Brian Michael Bendis são sempre muito bons, muito afiados, tal. Agora, é uma história com muito mais texto. É uma história que é muito mais narrada nos textos, nos diálogos, do que propriamente dita nos quadrinhos, tá?
Mas as histórias, os dois arcos de história maior, porque aqui tem dois arcos de história maiores, e tem um pequenininho, que é basicamente só texto. Eu vou até chegar lá. Aqui foi mais para mostrar para vocês as imagens, né? Você vê que aquele estilo de narrativa, né? Que também o Taylor, como é que é o nome dele? Meu Deus, esqueci o nome dele. Tom King. O Tom King gosta muito de fazer essa narrativa assim, né? De imagens seguidas, praticamente só fazendo um close-up ou então fazendo até uma repetição de imagens. Esse é um estilo que o Tom King adota com muita facilidade. E o Brian Michael Bendis também já fazia isso antes do Tom King, tá? Aqui a última história é um belíssimo, aqui já estamos no segundo arco de história, novamente ela envolvida com um monte de super-heróis, né? Aqui ela esbarra com o Buck, com o Rick Jones, né? Parceiro do Hulk, parceiro do Capitão América, depois o cara que trocava de universo com o Capitão Marvel. O Rick Jones tem uma história muito longa na Marvel, né? Então nessa história aqui, ela se envolve com o Rick Jones aqui. É bem interessante, as histórias são bem legais mesmo, valem a pena. E aqui no final, já deu para ter uma ideia da arte do Gaydos, né? Que eu, como já digo, não gosto muito, não sou fã, mas eu acho que ela se presta bem a contar aqui a história, tá? E, finalmente, nós temos, então, uma história aqui que é basicamente texto. São pinturas, é extremamente picture, né? Muitas imagens, e o texto o diálogo é totalmente baseado em diálogo e totalmente escrito. Não tem nem quadrinhos. É um estilo bem diferente mesmo. Pessoalmente, não sou fã, também não gosto, mas a história é interessante, com a participação, mais uma vez, de diversos personagens do submundo, do mundo dos super-heróis, de Nova York, do cotidiano de Nova York. Tá bom, gente? Então aqui está uma visão para vocês de uma série que eu aconselho, que eu acho bem interessante para adultos, para quem gosta de história para adulto, tá? De super-heróis, que envolve super-heróis, mas é bem interessante mesmo. Vale a pena a série Alias. Já é uma série antiga, talvez a Panini até volte a publicar qualquer dia desse, seria interessante, mas que também dá para você ainda conseguir encontrar no Mercado Livre, nos sebos, você até ainda vai encontrar a série Alias. E todos os volumes são bons, tá, gente? Eu estou mostrando aqui o primeiro volume, mas posteriormente eu vou gravar mostrando os outros volumes dessa série, da série Alias. Tá bom, gente? Chegou até aqui? Bota o seu gostei ou não gostei, se inscreve no canal e deixa a sua opinião. Qual é a sua opinião sobre o Alias? Você gostou? Não gostou? E a série da Jessica Jones no Netflix, você gosta? É muito bom ler a opinião de vocês. Até a próxima.